Olá a todos. Esta semana a gente vai falar só sobre este livro aqui, tá? Aliens e Anjos Caídos, né? E esse livro aqui é do Stephen Quayle, ok? E hoje a gente vai falar, a parte 1 aqui vai ser sobre a corrupção da raça humana. A parte 2, na quarta-feira, vai ser uma parte pesadíssima, que vai ser sobre a religião dos Nephilims, tá? E como ela se infiltrou em outras religiões, ok? Então vai ser pesado. A gente vai começar a entender como o mundo funciona, não é bom, tá? E na sexta-feira a gente vai falar sobre a invasão, ok? Beleza. O de quarta-feira é mais pesado. Quem assistiu de quarta não se desanime. De sexta-feira a gente vai falar um assunto interessante. Mas de quarta é um assunto mais teórico e é importante. Hoje é um assunto mais leve, a gente vai utilizar basicamente a Bíblia, tá? Tudo está aqui. Tudo vem deste livro aqui, não sou eu que estou falando, tudo vem deste livro aqui. Nenhuma ideia minha, tá? Tudo vem do livro aqui. Beleza. Então assim, por que a gente vai estar falando sobre isso agora? Porque, basicamente, quem não assistiu ainda, aqui no canal tem 2 vídeos sobre a inversão do campo magnético da Terra, né? Um explicando o modelo geral, o assunto geral, e um outro falando sobre a despressurização do domo, ok? Beleza. E você tem um período que é anterior à inversão do campo magnético da Terra, quando você começa a sentir algumas coisas. Você tem o período da inversão do campo magnético da Terra, que no modelo especulativo que eu estou tratando lá no Patreon são 7 dias. E você tem o período posterior à inversão, ok? Ok. E algumas pessoas acreditam que o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, vai chegar logo após a inversão do campo magnético da Terra. Tá? Eu também sempre tive essa dúvida. Mas, pelo que eu estou vendo lá no canal do Neemias, canal Verdade Revelada, muito bom, e estou lendo de outros autores e tudo mais, não vai acontecer assim. Aparentemente, vai ter a inversão do campo magnético da Terra e a gente vai receber alguns visitantes, tá? Na verdade, invasores, para dar o nome correto. Tá? E depois... aí vai começar o reinado do anticristo depois de algum tempo, alguns meses depois. A gente tem mais 3 anos e meio, e aí vai vir sim o Messias, depois. Tá? Então assim, a gente tem que se preparar. Agora, é bom a gente entender o que está por trás disso aqui. O que era e o que será. É a mesma coisa. A história mostra que o que a gente está vendo nascendo hoje já existiu, é muito antigo. Quando a gente ouve sobre movimento Nova Era, não tem nada de novo nisso, é bem antigo na verdade. Tá? E hoje o assunto é este aqui. Beleza. Então vamos lá, começando aqui pela corrupção da raça humana. Beleza. Então vamos lá. Gênesis 6, versículo 1 a 2. Tá? A Bíblia nos mostra como são os ataques dos adversários contra a raça humana, do adversário principalmente, e a gente vai tentar entender isso dentro da Bíblia. Então vamos lá. E assim ocorreu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e as filhas lhes nasceram, os filhos de Elohim, os filhos do Criador, viram que as filhas dos homens eram formosas, então tomaram para si as que lhes agradaram. Ok, está em Gênesis isso. E aí vem uma questão aqui. A questão é, algumas pessoas, principalmente os judeus no caso, eles vão por essa opção 3 aqui, ó. Os filhos de Elohim, na verdade, eram os poderosos da época, os juízes, as pessoas que tinham as grandes lideranças. Tá? Ok. Tem muitos evangélicos que dizem que, na verdade, esses filhos de Elohim eram os filhos de Caim, tá? Que estariam se misturando com as filhas de Sete. Tá? E tem a versão deste livro aqui, que é a versão que eu também sempre vi da mesma forma, que é, os filhos de Elohim, obviamente, são anjos. Os filhos dos homens, as filhas dos homens são dos homens. E, no caso, filhos de Elohim seriam os anjos. Né? Beleza. E aí, basicamente, vamos lá, vamos pensar aqui. Ó. O Criador não destruiria o mundo inteiro só porque os filhos de Caim, ou dos poderosos, dos juízes, né, casaram com as filhas de Sete, dos homens também, ou dos homens ou de Sete. Não faz sentido, porque o Criador
destruiria o mundo inteiro com o dilúvio, simplesmente ou porque os poderosos estão corrompidos, ou porque os filhos de Caim tiveram relação com as filhas de Sete. Não faz sentido nenhum isso, né? Por outro lado, faz sentido ele destruir quase tudo se o DNA da humanidade e dos animais estivesse corrompido pelos anjos, os filhos de Elohim. Okay? Então, isso faz sentido. Bate mais com a opção número 1 aqui, que é a opção deste livro aqui, né? E que para mim me parece bastante realista. Então vamos lá. Agora, vamos pegar aqui Isaías capítulo 26, versículos 13 e 14. Tá? Olha lá. João Ferreira de Almeida atualizada. Vamos ler esses dois pequenos trechos. Diz assim, ó. Senhor Deus nosso, outros senhores além de ti têm tido dominado sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Os falecidos não tornarão a viver, os mortos não ressuscitarão. Por isso os visitastes e destruíste e fizeste perecer toda a sua memória. Então, espera um pouquinho. Olha só que interessante. Os mortos não ressuscitarão. Faz sentido para você isso? Os mortos não ressuscitarão? Porque na Bíblia diz que os mortos ressuscitarão no final do tempo para ser julgado, né? Os bons e os maus, todo mundo vai ser julgado, certo? Então os mortos ressuscitarão sim. E aqui está dizendo que não ressuscitarão. Alguém acha que está correto? É a tradução, é o problema de tradução, é o que o Youssef sempre fala. Vamos lá. King James atualizada. Diz assim, ó. Aí tem o nome do Criador, Yud Rei Vav Rei. O nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas nós somente ao teu grandioso nome louvamos. Agora eles estão mortos, não viverão mais, são sombras, não ressuscitarão. Tu, pois, os castigastes e os conduzistes à destruição, apagaste por completo a lembrança de seus nomes. Interessante. Agora, o que são essas sombras aqui? Se você for ver nesta versão atualizada em inglês, na verdade não estão sombras lá, não está shadow. O que está lá é ghost, são fantasmas, ok? São espíritos. Adivinha que espíritos os espíritas conversam? São esses aqui, a gente vai estudar isso aqui, ó. King James, a Bíblia King James, aqui está em inglês. E tem uma parte aqui que diz o seguinte, ó. They are deceased, tá? They shall not rise. Olha só, o shall aqui significa dever, eles não devem se levantar mais, né? Então, espera um pouquinho, vamos tentar entender isto aqui. Essa parte aqui, ó, they are deceased, se a gente pegar, segundo Stephen Quayle, a Bíblia em hebraico com o inglês aqui do lado, ó, they are deceased. O que está escrito aqui? Ó? Na verdade, foi traduzido desta forma, tá? Entre o colchete está escrito they are, não existe esse they are, tá? E esse aqui está escrito deceased. E o que está escrito aqui em hebraico? Refaim. Refaim. Essa palavra que está em hebraico lá. Refaim. Beleza. Quem são os refaim? Tá? Refaim já é plural, tá? Em hebraico. Quem são os refaim? Na Bíblia, os refaim e os Anakim são nomes dados aos gigantes, filhos dos anjos caídos com as mulheres. Refaim. O que está lá, o que a gente está lendo aqui, ó, a palavra que está aqui e que está aqui, não é mortos, sombras, fantasmas. O que está escrito aqui é Refaim. Okay? São os gigantes. Eles eram os tais dos senhores que oprimiam as pessoas. Então vamos lá. Vamos fazer a correção que o Stephen Quayle propõe, tá? A gente vai trocar esse pedaço aqui e vamos corrigir. Então o trecho ficaria assim. Ó Yahweh, nosso Elohim, outros senhores. Que senhores são esses aqui? Se você não vê a tradução correta, você fica, que senhores são esses aí? Não sei que senhores são esses. Mas vamos lá. Outros senhores, além de ti, nos têm dominado, mas nós, somente ao teu grandioso nome louvamos. Agora eles estão mortos. Eles não devem viver mais. Eles não devem viver mais. Não é que eles não vivem mais, eles não devem viver mais.
Eles são Refaim, são os gigantes. Eles não devem, não é que eles estão mortos, eles não devem se levantar ou ressuscitar. Tu, pois, os castigastes e os conduziste à destruição, que é o dilúvio. Apagaste por completo a lembrança de seus nomes. Eles não devem se levantar. Eles vão se levantar? Vão, por culpa nossa. Porque nós não lemos a Bíblia, ninguém seguiu isto aqui. Então vamos continuar aqui. Então, por que o Criador trouxe a destruição do dilúvio? Todo mundo fala, o Criador foi mal, etc, tal. Negativo, olha só. Porque esses seres, tá, os Refaim, corromperam o DNA da humanidade e dos animais, com o propósito de impedir a salvação da humanidade. Por isso, está claramente escrito que eles não devem levantar novamente. Eles não devem levantar porque eles vão se misturar com a semente humana de novo. E a mistura deles não vai para o céu, ok? Ela é feita na terra. Tem uma lei para isso, tá? Bíblica. O que é feito na terra fica na terra. O que foi feito no céu vai para o céu. A sua alma é feita no céu. Pum, vai para o céu. Seu corpo foi feito na terra. Fica na terra. O dinheiro foi feito aonde? Tá, foi feito na terra, aqui o papel vai ficar na terra, o papel. Né? Você não vai conseguir levar o papel lá para cima. Né? Então é isso. Então, o dilúvio ele veio porque esses seres estavam profanando o DNA que o Criador deu para os seres humanos. Estavam manipulando, mexendo, né? E eles não mexeram só com os humanos, eles não cruzaram só com humanos, eles cruzaram também, os anjos caídos cruzaram com animais, criaram quimeras, ok? Mas vamos lá, vamos por partes aqui. Então assim, você vê, uma palavra, um trecho mal traduzido, remove todo o significado daquele trecho, né? Beleza. Então vamos lá. Obstáculos comuns. Nisso deve ter algum pastor já pulando da cadeira se me xingando, né? Obstáculo comum é o seguinte: os anjos não têm sexo e muito menos fazem sexo. Afonso, não tem nada disso. Então vamos lá, vamos por partes. Ponto 1. Os anjos são mencionados na Bíblia sempre como sendo machos. Não tem anjo fêmea. Sempre é macho na Bíblia. Ok? Por isso, eles se juntaram apenas às filhas dos homens, gerando gigantes ou Nephilim, e animais, gerando monstros ou quimeras. Por exemplo, Gênesis 6, filhos de Deus, não, está escrito sons, filhos de Deus, não, em inglês existe uma palavra para filha, que é daughter, ok? Não está escrito filha nem daughter, não está escrito o quê? Filhos de Deus, filhos, masculino. Daniel 3, de 24 a 25, Jó, capítulo 1, versículo 6, Jó, capítulo 2, versículo 1, Jó, capítulo 34, versículo de 4 a 7. Então, tem muitos versículos bíblicos e tudo dá a entender que eles são machos, masculinos. Então, os pastores olham aquilo e falam o seguinte: não, se só tem macho ali, então na verdade não tem sexo. Não, eles têm sexo sim. Okay? Não é porque tem um sexo só que eles não têm sexo nenhum. Zero. Zero é diferente de um. Ok? São machos. Beleza. Obstáculo comum. Tá? Vamos lá. Os anjos não têm sexo. Já vimos que tem. Ok? E diz assim, muito menos fazem sexo. Não, anjo não faz sexo. Não. Isso é tudo papo furado. Ele é um ser espiritual, Afonso. Espera um minutinho. Vamos ler aqui. Gênesis 18. Vamos lá. Depois apareceu-lhe o Criador nos carvalhais de Mane, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis três homens em pé, junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Okay? Então Abraão está encontrando com, em tese, uma figura que representa o Criador, que na verdade é o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, que estaria ali representando o Criador, e dois anjos, estavam em três. Okay? E diz assim, que se traga um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore.
e trarei um bocado de pão, para que se esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Porquanto, por isso, chegaste até vosso servo. E disseram, assim faze como disseste. E Abraão apressou-te em ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore. E vem a palavra final aqui, ó. Comeram. Anjo come? Anjo não é espiritual? Como é que anjo come? Me diz aí. Pois bem, neste mundo físico aqui, o anjo come, ok? No mundo espiritual, eu não sei, mas neste mundo físico aqui, quando eles tiveram a oportunidade de comer, eles comeram matéria física, ok? Carne, manteiga, leite, ok? Eles comeram, ok? Beleza. Então assim, aí vem a questão. O anjo, neste mundo físico, ele tem a possibilidade de fazer coisas físicas? Resposta, tem, porque eles comem no mundo físico. Então sim, eles podem, né, fazer isto. Ok. Aqui tem um ponto, só uma pequena lembrança, tá? Deixei em azul aqui, ó, stop, tá? Tempo. Vamos parar um pouquinho aqui, tá? Que é o seguinte, diz aqui, ó, tomou manteiga e leite e a carne, né, que tinha preparado. Então, esses anjos, o que aconteceu? Eles comeram a carne e o leite, né? Os rabinos, eles dizem que na Torá está claro que a gente não pode cozinhar a carne no leite da vaca, né? A carne do boi no leite da vaca. Então você não pode fazer, por exemplo, estrogonofe de carne, né? Você pega lá o creme de leite e mistura com carne, você cozinha. Você não pode isso segundo a Bíblia. Ok. E aí eles dizem o seguinte, eles pegam isso e dizem, ó, mas se você também pegar um hambúrguer e colocar um queijo em cima e comer, um cheeseburger, dentro da sua barriga, aquele queijo que é feito de leite vai misturar com a carne e vai cozinhar lá dentro da sua barriga. Então você também não pode fazer isso. Eu, Afonso, particularmente, acho que os rabinos estão incorretos. Por quê? Porque aqui está bem claro que os anjos, comeram a carne junto com manteiga e leite, que são produtos do leite, tá? Que você não pode cozinhar a carne efetivamente, não comer, né, a carne e a manteiga ou o leite. Ok. Aí os rabinos vão dizer o seguinte, que tem uma explicação, tá? Para isso aqui. Os rabinos dizem o seguinte, que esses anjos, quando chegaram lá para conversar com Abraão, eles comeram a carne, ou tomaram o leite, esperaram 3 horas, e depois só que comeram o outro negócio, para não misturar o leite e a carne no estômago. Eu acho pouco provável, senão estaria bem aqui, né? Eu acho que isso não está claro aqui, tá? É uma interpretação deles que eles vão dizer que é da Torá oral. Eu não tenho certeza, para mim não faz sentido isso, mas tudo bem. Só um comentário, então vamos voltar, tá? Acabando o nosso break, vamos continuar. Ok, então assim, os anjos eles podem fazer sexo? Olha, segundo este livro aqui, sim, eles podem, né, dar uma pimbada aí. Então vamos lá. Mais uma. Judas 1. Diz assim, ó. Olha que interessante. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio. Qual que é o domicílio dos anjos? Eles moram na terra? Eles abandonaram o domicílio deles, desceram, certo? Eles os têm mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Opa, pera um pouquinho. De maneira semelhante aos anjos, aos anjos, Sodoma e Gomorra entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Espera um pouquinho. Está na Bíblia, Judas, capítulo 1, versículo 7. De maneira semelhante aos anjos, Sodoma e Gomorra entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual.
Pergunta: isso aqui está errado ou isso aqui está certo? Isso aqui está certo, está na Bíblia. Então os anjos podem sim ter depravação sexual. Ok? Desculpa, pessoal, sei que muitos não concordam, desculpa, mas está aqui, é o que está escrito no livro. Pronto, não sou eu que estou falando, está no livro. Vai lá, compra o livro e lê. Mas beleza. Olha só. Ora, estes, da mesma forma como alucinados inconsequentes, não apenas contaminaram o próprio corpo, mas rejeitaram toda a autoridade instituída e caluniaram os seres celestes. Ok, então olha só. Aqui no caso, alucinados inconsequentes, contaminaram o próprio corpo. Eles estavam tendo relações com seres diferentes. Okay? Eles não deveriam estar fazendo isso aqui. Tá? Mas tudo bem, continuando. Vamos lá. Referência de gigantes Néfilins na Bíblia. Números, capítulo 13, versículos 32 e 33. Vamos lá. Aqui é um recorte da Bíblia. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, como gafanhotos. Ok. Então diz assim, ó, basicamente o que está no livro aqui é uma parte interessante. Depois do dilúvio de Noé, os gigantes voltaram a aparecer em Canaã, evidenciando que outros anjos, não os já presos na primeira rebelião, voltaram a praticar o mesmo ato com as mulheres. Okay? E aí vem uma questão que eu quero colocar aqui. Tá? Muitos rabinos, pastores, etc., e até eu mesmo, tá? Até eu tinha esse conceito, tem um conceito que é o seguinte, que os anjos, eles não têm livre-arbítrio. E eu já começo a entender o seguinte, todo anjo tem livre-arbítrio. Se você me mostrar na Bíblia onde o anjo não tem livre-arbítrio, beleza. Mas eu entendo, não tem nenhuma passagem bíblica que diz que o anjo não tem livre-arbítrio. Se o arcanjo Miguel, Gabriel, eles são fortes e tementes ao Criador, eles têm o seu mérito para isso. Eles não são, eles têm livre-arbítrio, percebe? Eles não foram criados sem livre-arbítrio. Penso eu assim hoje, da forma que eu estou vendo aqui, né? Porque tem muita história que a gente vai falar nesses 3 dias e ficar inventando regras de que anjo não tem livre-arbítrio e não sei o que, etc, tal, tipo, só complica. Vamos nos ater ao que está escrito na Bíblia. Se não tiver escrito na Bíblia, tipo assim, não tenho que inventar moda, ok? Continuando, vamos lá. Referências de gigantes. Deuteronômio 3, capítulo 3, versículos 10 a 13. Todas as cidades do Planalto, e toda o Gileade, e todo o Baçã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og, em Baçã, porque só Og, o rei de Baçã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, de 9 covados o seu comprimento, de 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum. Tomamos, pois, esta terra em possessão daquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado os Rubenitas e Gaditas. E o restante de Gileade, como também todo Baçã, o reino de Og, dei a metade à tribo de Manassés. E assim vai. Toda aquela região de Argob, por todo Baçã, se chamava a terra dos gigantes. Ok. Então assim, mesmo havendo um número menor de gigantes, eles concentravam cargos de poder. Tá? Eles tinham posições privilegiadas. Tinha um número menor, tá, do que antes do dilúvio, mas eles se concentravam, eles conquistavam os determinados cargos de poder. No caso aqui, o cara era o rei. Né? Beleza. Outro obstáculo comum. Os gigantes da Bíblia eram simplesmente humanos com gigantismo.
Não. Por quê? Vamos ver. Diz o seguinte. Não, porque os Néfilins eram descritos na Bíblia como seres fortes e poderosos da época, né? E a doença vinculada ao gigantismo deixa a pessoa com as juntas fracas e debilitadas, ao contrário da descrição bíblica, né? Esse tipo de afirmação vem de pessoas que tentam, a qualquer custo, ocultar o contexto das histórias bíblicas, impedindo, desta forma, nosso entendimento sobre as Escrituras. A verdade é, como é que pode um ser humano com gigantismo ser tão forte quanto esses seres que são descritos na Bíblia com essa força enorme? Fica difícil, fica muito difícil. Então, não, simplesmente não são seres humanos com gigantismo um pouquinho mais alto, não, são gigantes mesmo. Vamos lá. Segundo livro, não estou falando nada, segundo livro. Vamos lá. Característica dos gigantes, os Néfilin. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19 a 22. E depois, 1 Crônicas. Então, primeira parte aqui, Samuel. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanan, filho de Jaaré, Oredim, o Belemita, feriu Golias, o Giteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos. Presta atenção. 6 dedos. E em cada pé outros 6. 24 ao todo. E também este nascera do gigante. Injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Outra parte, 1 Crônicas. E houve ainda outra guerra em Gade, onde havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé, né? E que também era filho do gigante. Ok. Então, características dos gigantes ou Néfilin. Vamos lá. Segundo livro aqui. 6 dedos em cada mão e em cada pé. Primeira característica. Não é só essa. Essa vai ser uma somatória. Ok? Grande estatura. Tá na Bíblia também. Muito fortes. Bíblia. Excessivamente cruéis, com práticas de canibalismo e bebiam sangue. Isso está na Bíblia, livro de Enoque e lendas dos povos indígenas. Ok. 2 fileiras de dentes na boca. Aí no caso, descoberta de ossada na Califórnia em 1800 e histórias de índios. Tá? Eles tinham 2 fileiras como os tubarões, ok? Muitos deles tinham cabelo vermelho e loiro. Tá? Depende da região, mas você tem descrição deles com cabelo vermelho e cabelo loiro. A história dos índios. Normalmente tinham práticas homossexuais, sodomia, segundo o historiador Deodoros e relatos indígenas. Isso está na página 36 desse livro, não sou eu que estou falando. Okay? Então, beleza. Vamos lá. A questão dos índios, dos 6 dedos. Quando o pessoal chega na aldeia indígena, o pessoal tem o costume de fazer isso aqui, né? Fala, e você, até hoje a gente tem, né? Ele fala, ô, tudo bem? O que a gente está fazendo? A gente está mostrando que a gente tem 5 dedos, ok? É isso. Por quê? Porque o pessoal de 6 dedos era um problema. Os gigantes com 6 dedos na mão. Então, o pessoal levanta a mão, tudo bem, ó, 5 dedos. Tá? É uma assinatura, basicamente. Tem mutações que podem fazer as pessoas nascer com 6 dedos, etc. Tal, mas normalmente quem tinha essa questão dos 6 dedos em uma altura elevada e força e tudo mais eram os gigantes. Tá? É uma somatória de características, não é só uma característica, tá? É uma somatória de características. Beleza. Agora vamos para a parte polêmica, que ninguém... O pessoal, quando eu falo sobre o livro de Enoque, todo mundo fica nervoso, mas não sou eu que estou falando, tá aqui no livro, estou falando sobre este livro aqui, ok? Então vamos lá. Muitas pessoas dizem que esse livro não é inspirado, porém, até este momento eu utilizei apenas a Bíblia, até esse slide aqui, e só vamos fazer pequenos complementos utilizando o livro de Enoque.
Então vamos lá. Segundo o livro de Enoque, né, ele diz que os anjos caídos ensinaram à humanidade a medicina mágica ou feitiçaria, do grego farmaquia. Inclusive, uma das coisas, quando diz na Bíblia que nós não devemos praticar a feitiçaria, o que diz lá o que tem lá é a palavra farmaquia, que hoje a gente traduz como farmácia, né? Mas vamos lá. Cortes de raízes, arte de fazer espadas, escudos e armaduras, arte de embelezamento e ornamentação, a arte das tinturas, astrologia e signos, entre outras coisas. Tudo isso veio dos anjos caídos, ok? A humanidade deu um salto tecnológico por causa deles, e até hoje há pessoas que recebem instruções deles como se fossem espíritos, tá? Nossos amigos espíritas falam, a gente tá falando com um parente morto, eu falo com Einstein, eu falo com não sei quem, etc, tal. Não, os espíritos das pessoas não ficam por aí vagando. O espírito que fica por aí vagando são os espíritos dos Néfilins, porque eles foram criados na Terra, o corpo deles pereceu, e o espírito dele, como foi criado na Terra, vai ficar na Terra, não sobe para o céu. Então eles ficam vagando por aí, tá? E são espíritos enganadores. Eles não são espíritos nossos parentes e tudo mais. Ok. Aumento desenfreado dos medicamentos e das drogas alucinógenas são instruções desses espíritos para facilitar o controle das pessoas. Tá? Ok. Agora vamos lá. Para evitar tudo isso, a corrupção da raça humana, recebemos duas leis claras na Bíblia. Duas. O pessoal odeia a Bíblia, a verdade é essa. As pessoas, é assim, olha só como é que é engraçado. Você vai conversar com um evangélico e você pergunta assim, você come carne de porco? O cara diz assim, como? Você fala, sabe, na Bíblia diz que a gente não pode comer carne de porco, você sabe disso, né? A pessoa, não, a lei foi abolida. A lei foi abolida, a gente pode comer carne de porco. A gente pode comer de tudo, diz lá. Aí você vira para ele e fala o seguinte, você acredita que Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach, comia carne de porco? Aí ele fala assim, não, ele não comia, mas eu posso. Ok. No Sermão da Montanha, o sermão mais importante de Jesus, a primeira coisa que ele fala é, eu não vim abolir a lei. Ponto. Mas isso a gente ignora, né? Aí você continua a conversa, o cara vira para você e diz assim, eu não tomo vinho. Por quê? Porque não pode tomar vinho. Espera um pouquinho. Jesus fez vinho. Ele tomava vinho. Por que você não pode tomar? Eu não posso. Eu não posso, que é proibido. Você pergunta para ele, sério, a gente está com algum problema de comunicação. A Bíblia permite você tomar vinho e não permite você comer carne de porco. E você faz o inverso. Você não toma vinho, que ela permite, e você come carne de porco, que ela não permite. Tipo, a gente tem um problema de comunicação, percebe? Mas tudo bem. São leis, as pessoas ignoram as leis. O que eu quero mostrar aqui é que cada lei da Bíblia é importante, tem um motivo, tá? E a gente vai pegar duas. Vocês vão ver hoje, o vídeo de hoje, vão entender uma parte. Quando chegar na quarta-feira, vocês vão ficar super tristes, porque vai ser super pesado o vídeo. Não sei se todo mundo vai ter condição de assistir o vídeo inteiro. E na sexta-feira vocês vão entender o tamanho do abacaxi que a gente tem. Então vamos lá. Olha só, duas leis. A mulher que se aproximar de um animal qualquer, está escrito na Bíblia assim, para se unir sexualmente a ele, será também morta assim como o animal. Deverão morrer e seu sangue cairá sobre eles. Na Bíblia, está traduzido, na nossa Bíblia, a Bíblia tradicional está escrito assim, um animal qualquer. Mas na King James está escrito o quê? A mulher que se aproximar de uma besta, tá? Para se unir sexualmente à besta, será morta assim como a besta, deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. Levítico capítulo 20, versículo 16. Se os patriarcas tivessem isso em mente e não permitissem que as mulheres tivessem contato com essas bestas, com essa abominação, o que aconteceria? A gente teria menos problemas, mas já era. Agora, olha só, o homem ou mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos,
forem médios, adivinhos ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento e seu sangue cairá sobre eles. Levítico capítulo 10, versículo 27. Hoje em dia, sim, é a religião New Age. Todo mundo fala com o espírito, já percebeu? Todo mundo ignorou. Isso aqui, ó, eu sou cristão, mas essa lei aqui não me importa, ok? Lógico, hoje em dia já mudou a questão toda, a gente está num mundo diferente, etc. tal, porque os israelitas não estão mais em Israel, né? Mas a gente está sujeito aí a essas regras loucas do mundo. Mas a questão é, ninguém deveria falar com espíritos. É só ler aqui, ó, não falar com espírito, não fala. Mas não, hoje em dia as novas religiões todas falam com espírito. Ah, Afonso, mas você não sabe que você nunca foi espírita, etc. Desculpa, pessoal, eu já li muito sobre espiritismo, já fui em centro espírita conhecer, etc. tal. Inclusive, assisti várias palestras lá com o Gasparetto, né, o Luiz Gasparetto, que fala lá dos Astaxera, essas coisas todas aí que a gente vai ver na quarta-feira. E o que eu posso dizer é, tudo isso é doutrina de demônio. Okay? Não tem outra questão. Tá? Não se deve falar com o espírito dos mortos. E esses mortos aqui não são nossos parentes. Okay? Eles são os anjos não, os Néfilins, né? O cruzamento dos anjos com as mulheres criaram os Néfilins. E esses Néfilins, então, que o espírito deles ficam por aí vagando, okay? Perturbando a humanidade. Agora, olha só que interessante. Então, em tese, o que diz aqui? A mulher que se aproximar de um animal qualquer para se unir sexualmente, na verdade, de uma besta, será também morta. Beleza. Assim como a besta. Ó, que lindo. Olha só. A bela e a besta. Hã? Que lindo, né? Tão romântico, né? Tão romântico. Faltou, eles esticaram um pouco a figura para caber o chifre dele inteiro aqui na figura, né? Mas tudo bem, né? Então lá, Levíticos 20, 16. Custa ler a Bíblia? Tipo assim, sério, as pessoas elas não percebem. A música por trás disso aqui, quando você vê isso aqui, só a imagem pode não te enganar. Mas quando começar a tocar a música, etc., você já vai estar apaixonado pelo casalzinho. Então assim, a arte da música, ela é uma arte de feitiçaria, muitas vezes. Tá? Você consegue, por exemplo, filmar dois pedófilos de mão dada com uma criança, você põe uma determinada música e você começa a achar, ai que lindos, etc. Tal. Você não consegue ver a realidade, ela te engana, ela te hipnotiza. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Tá? Isso aqui é da Disney, né? Disney. Você gosta de assistir coisa da Disney? Pois bem, o pessoal tem ótimas músicas que vai te permitir, né, seguir exatamente o caminho que eles querem. Eles estão nos acostumando com essa ideia absurda, ok? Isso aqui não é normal, não é normal. No vídeo passado que eu falei sobre o movimento feminista, etc., falei sobre esse caso aqui da Bela e a Besta, muitas pessoas falaram o seguinte, mas o Gastão era arrogante, etc., tal. Você tá de brincadeira. A Disney pintou o cara como arrogante. Quem disse que o cara é arrogante? Isso aqui é uma invenção da Disney. Ela não pode colocar um cara bonzinho e ela escolher entre o cara bonzinho e a besta. Ou na aldeia que ela tava não tinha mais nenhum cara lá, só tinha o Gastão. Como é que é? Então, assim, a Disney escolhe os personagens. Ela vai lá e escolhe o cara mal para ser o homem. Ela escolhe a fera para ser o bonzinho. Ela escolheu isso aqui não existe, o Gastão não existe de verdade, percebe? E outra coisa, mas o cara se acha bonito. Desculpa, pessoal, não sei quanto vocês, mas eu, todo dia de manhã, quando vou lavar o rosto, eu olho no espelho e falo assim, nossa, fantástico, fantástico, né? Me acho bonito, qual o problema? Eu tenho que me achar feio agora pra ter mérito de alguma coisa? Eu olho e falo, pô, o criador caprichou, não é verdade? Então assim, a minha esposa, pra mim, é a mulher mais linda do mundo. Espero que eu também, né, corresponda a ela. E é assim, a gente vai envelhecendo junto, etc. Tal, né? Mas a questão aqui não tem mal nenhum de uma pessoa se achar bonita, por exemplo. E no caso, o que o pessoal fez foi aumentar o problema lá de um personagem, que era o homem,
e reduzir a zero o problema de uma besta selvagem, praticamente que rasgava a cortina, né? Alguém consegue imaginar os dois aqui deitados na cama? Sério. Levíticos capítulo 20, versículo 16. Consegue? Então, pois bem. Agora, você vai falar o seguinte, ó, Afonso, com tanta coisa surgindo, esses livros tão maravilhosos, etc., com tanta informação, as pessoas vão acordando, não vão? Ah, vão nada, cara. Olha só isso aqui, ó. Vamos medir o estado de dormência das pessoas. Vamos tentar medir aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um parque em Michigan, nos Estados Unidos, onde o pessoal foi lá e fez esse gigante de madeira deitado. Sabe para quê? Para as pessoas tirarem foto desse jeito aqui, ó. Você vai lá e coloca o seu filho na mão do gigante, colocando ele na boca. Ó, que lindo, hã? A gente vai falar sobre a invasão, sexta-feira. Olha que maravilhoso, acostumando as crianças, né? Olha só aqui, ó. O avô levando a netinha lá para ficar na boca do gigante. Que lindo, ó. Caramba, o pessoal estão muito acordados, as pessoas. Olha só. Aqui, ó. Impressionante. Nesse parque, olha só. Tem aqui um gigante, tá? Uma corda, tá? Claramente uma armadilha para humanos. E o ser humano entra dentro da armadilha para tirar foto de sendo idiota com um gigante pegando eles numa armadilha. Uau, o ser humano é fantástico. Ficou tão idiota que, puxa vida, só pode ser uma piada, né? Aqui o pessoal gosta muito, ó, o gigante jogando pedra no carro, tal. Né? Aqui, ó, as crianças entrando dentro de uma gaiola com uma colher de gigante do lado, né? Tá aqui, ó, a criançada, só para tirar foto. Que bonito, né? O ser humano, ele não olha esse tipo de coisa e fala assim, que nojento, que abominação esse tipo de coisa. Não, o ser humano acha tudo graça hoje em dia, não é? São os filmes. Tudo isso aqui é engraçado, né? Não vai acontecer mesmo, é tudo de mentira, não é verdade? Olha lá, o gigante aqui do lado, com uma armadilha para pegar, no caso seres humanos aqui com uma rede, e você coloca seu filho lá dentro da rede para tirar foto. Né? Tipo assim, escreve bem otário na testa, assim, né? Então assim, olha lá. Tipo, balanço. Olha só que interessante isso aqui. Saindo debaixo da terra. Esse aqui, ó. O pessoal vai no parque para fazer de conta que está sendo comido por um dinossauro. Que legal. Maravilhoso, pô. Maravilhoso, né? Então assim, hoje, primeiro comentário é a corrupção da raça humana. Você corromper o DNA humano. Tem cientistas fazendo isso nos dias de hoje. Mais pra frente a gente fala sobre todas as experiências que estão fazendo, misturando embrião humano com embrião de porco, embrião de galinha, embrião de rato, vários tipos de abominações. Eles dizem que não estão deixando nascer ainda, tá? Esse tipo de coisa é uma preparação mental pra gente, tá? Então, o ser humano ele não deveria deixar corromper o DNA de jeito nenhum. Né? Mas infelizmente não é o caso, o pessoal vai deixar assim. Quarta-feira vai ser a religião dos gigantes, que é a maior parte deste livro aqui. A gente vai entender como as religiões pagãs estão grudadas uma na outra, mesmo estando distantes espacialmente no mundo, tá? Como os celtas deram origem a várias religiões pagãs dos dias de hoje, como Wiccas e etc. Tal. O que está por trás dessas religiões, né? Vai ser um vídeo pesado, tá? Não é recomendado para crianças, tá? Porque até para mim, assim, tem coisas pesadas, então não é uma coisa trivial. O que é bom nesse vídeo aqui? É quebrar um pouco aquela coisa de você acreditar em determinadas pessoas, né? O maldito homem que confia em outro homem, né? Sabe, a gente vê atrizes, atores, essas pessoas todas vinculadas a essas religiões pagãs e todo mundo dando uma de bom moço, todo mundo acredita, né? Paciência.
E sexta-feira a gente vai falar sobre efetivamente a invasão. A gente está falando aqui sobre história, o passado, e na parte 3 a gente vai estar falando sobre uma especulação do Stephen Quayle, não é minha, tá? Sobre o futuro, após a inversão do campo magnético da Terra. Ok? Basicamente é isso que eu tinha para falar hoje, tá? Sei que é um pouco difícil de engolir algumas coisas, mas vai absorvendo. Hoje é só uma introdução ao assunto, quebrar esse paradigma de que anjo não pode ter contato com mulher. Na verdade, essa é a ideia de mostrar aqui hoje com os versículos bíblicos, a corrupção do DNA humano, o como isso já está previsto para não ser feito na Bíblia, tá lá as regras claras para a gente seguir, e como a gente quebrou elas e o quanto a gente se deu mal por causa disso, né? E quarta-feira a gente vai para essa parte pesadíssima aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado. Até mais.